E, na minha opinião, as empresas de logística, não necessariamente só as grandes, as pequenas precisam olhar para isso. Sim. Elas precisam ter esse cuidado de olhar para a sua marca, posicionar ela de uma forma importante e cuidar disso como um dos bens mais preciosos da empresa também. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sem Calado Podcast. Aqui onde você navega por muitas histórias e conhece grandes personagens da nossa área logística. Meu nome é Emerson Dias e hoje nós temos uma super convidada. Mas antes de falar sobre ela, vou fazer alguns agradecimentos aos nossos apoiadores e patrocinadores que fazem esse podcast acontecer. Um abraço para o Fabiano e para o Léo da Oliveira Reparo, que é especialista em reparo de containers. Atuam Brasil afora. Pedro, da PGLock, que esteve aqui no episódio passado, também deu um show. Rodrigo Gomes, da Intertrans. Marcelo Pousada, da Videira Engenharia. O Rafael Lima, da SOC, tem ali o containerzinho dele ali, fazendo propaganda aqui. Um abraço, Rafael. Luizinho e o Elianai, da eProfessional. O pessoal do Postos Portal de Santos, Delize Salgateria, Dr. Fábio Gentil, da Gentil Advogados, e o Gerbson e a Lilian, da Kairos Transportes, que depois tem um vídeo bem bacana para vocês verem, tá? Mas como eu estava falando, a nossa convidada hoje é um pouco diferente do que vocês estão acostumados. A gente fala de logística aqui, mas tem muita coisa ligada à logística. Vocês já viram aqui várias informações, análise de dados, mas hoje o assunto é diferente. É o marketing dentro da logística. Para mim é uma honra ter conosco aqui Dani Santos, que é consultora de marketing. Bem-vinda. Muito obrigada. Que introdução maravilhosa. Estou imensamente agradecida pelo convite, de verdade. Foi mais ou menos um convite, pessoal, porque eu dei uma cutucada lá no Instagram. Perguntei informações, eu queria falar para os meus clientes virem. Mas daí ele falou, vem você também, vamos falar de... Eu falei, olha, você tem certeza? Você entendeu o que eu faço? Eu não sou de logística, eu sou de marketing para logística, sim. Mas de marketing. Ele falou, não, vai ser muito legal e tal. Com certeza. E a gente já estava conversando antes aqui, tem muita coisa para a gente falar aqui. Né? Até mesmo tem tantos eventos de logística Brasil afora, e é muito legal saber o que acontece por trás desses eventos, né? Sim. Eu entrei no segmento da logística, Emerson, no momento, eu trabalho há muitos anos com marketing, criação, desenvolvimento e etc. Mas eu entrei na logística em 2017. Sim. Eu não conhecia nada sobre logística. Até fiz a brincadeira com você, né? Eu conhecia a greve dos caminhoneiros só. E é verdade, né? Todo mundo soube como funcionava a logística, né? Greve dos caminhoneiros. Mas em 2017, que não é tanto tempo atrás, mas em 2017, quase não acontecia nada no segmento da logística. As empresas não estavam preocupadas com divulgação, as empresas não tinham rede social, as empresas não cuidavam do endomarketing delas, dos funcionários, de fazer brinde, de acalentar esses funcionários mesmo. Existia no Brasil, na minha opinião, na época, eu só sei dessa, existia uma grande feira, que ela é intermodal, que agora, em 2026, ela vai para o ano 30. Como fala ano 30? Tu sabe o que é pior? 30º. Eu acho que dessa 30 anos seguidos, eu acho que eu fui em pelo menos uns 26. Sério? Eu comecei aí, de verdade... Não foi em 2017, não foi 18, não foi 19, 20 pandemia, 21 não teve. Eu comecei em 22. Eu fui 22, 23, 24 e 25. 4 anos de intermodal só. Caramba. Mas, hoje, quantos eventos acontecem de logística? Sim. A gente aqui comentou de vários. Sim. Semana passada eu estava num evento em Brasília, que foi um dos meus clientes que fez. Ele era proprietário desse evento. Mas eu fui numa feira em Goiânia. Sim. Meu cliente participou de uma feira em Cuiabá na semana anterior. Você me disse de uma em Mossoró. Mossoró, Petrolina, tá tendo em Fortaleza. Fortaleza. Sim. No Sul. Está acontecendo a logística todos os anos agora, que eu também conheço. Então, estão acontecendo muitas coisas. E, na minha opinião, as empresas de logística
não necessariamente só as grandes, as pequenas precisam olhar para isso. Sim. Elas precisam ter esse cuidado de olhar para sua marca, posicionar ela de uma forma importante e cuidar disso como um dos bens mais preciosos da empresa também. Os funcionários, obviamente, os seus ativos, para quem tem ativo, né? Sim. Algumas não têm nem ativos, e para sua marca, que é um dos grandes ativos de todas as empresas. Sim. Hoje eu atuo numa empresa que ela também não trabalhava o marketing dela. E a gente começou com isso tem uns 5, 6 meses mais ou menos. É super recente. Super recente. E é uma né? empresa gigante. E de prestação de serviços. Só que para os nossos clientes é importante ver que está tendo importação de peças, é importante ver que a gente já está atuante em feiras, que a gente está visitando o cliente. Isso tem feito tem causado uma mudança muito grande no relacionamento nosso com nossos clientes. E você percebe isso? Com certeza. Vivendo isso. Com certeza. É muito legal escutar isso, é muito bom saber disso. Porque em 2017, quando eu entrei no segmento de logística, eu vim de outros segmentos, eu trabalhei com tecnologia. Eu trabalhei, um dos grandes nomes do meu currículo é a Adobe, que é a dona do Photoshop, Sim. que é a dona de todos os softwares, é o sonho de um profissional de marketing trabalhar. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá dentro, aqui no Brasil. Foi em 2014, se eu não me engano. Era praticamente uma startup no Brasil. Éramos em 26 pessoas. Caramba! O Brasil representava 0,03% do global. Então, a gente era nada, praticamente. Mas, eu trabalhei em outros segmentos que já olhavam um pouco mais para isso, né? Eu trabalhei com hotelaria, eu trabalhei em empresas de eventos mesmo. Então, todo mundo sempre olhando para esse posicionamento de marca, para trazer os clientes para fazer relacionamento. Sim. E a logística, em 2017, não acontecia nada disso. E, para mim, como profissional, foi uma mega oportunidade, analogias à parte. Era realmente um mar de oportunidades, porque eu podia trazer tudo de outros segmentos para praticar e atuar num segmento que não acontecia nada. Uhum. Eu fui trabalhar numa grande empresa que eu sou muito fã dessa empresa, eu tenho bastante orgulho da história que eu criei lá dentro. Justamente, não existia quase nada. Eu saí de lá em 2020, eu entrei em 2017, saí de lá no final de 20, deixando um legado importante e trazendo toda essa consistência de outros segmentos lá para dentro. Então, quando eu entrei, a proposta era... eu preciso de alguém que faça cartão de visita, envelope e comunicado interno. Nossa! E eu falei, olha, eu super posso fazer isso, mas eu posso fazer tanto mais. Eu tenho tanta coisa mais legal para trazer para vocês. Não, mas a gente só precisa disso agora. Tá bom. Sei lá, 2 meses eu fiz isso. Depois de 2 meses, daí... o céu foi o limite. Qual era a empresa? Multinacional. Eu vou contar como eu apresento ela, tá? Tá. Ela é uma multinacional, só que brasileira. Legal. Ela nasceu em Santos, numa salinha de 26 metros quadrados. Cara, que legal. E eu fico arrepiada de falar disso de verdade, porque ela dominou o mundo. Praticamente, eu brincava que a gente tinha um war e ia colocando as bandeirinhas nos países. Hoje eu não tenho certeza da informação, mas é mais ou menos 11 ou 12 países, 40 e tantos escritórios, 3 fusos, quase todos os continentes, fora os parceiros estratégicos. E essa empresa é a Asia Shipping. Você acredita que eu não sabia que essa empresa era brasileira? Sério? Não sabia. Você acredita que uma parte dos funcionários acha que ela é uma empresa chinesa? E que o dono é um chinês. Eu tenho certeza disso. Mas eles não acham isso lá na China, eles acham isso aqui no Brasil também. Caramba! E eu tive a oportunidade de fazer um projeto de rebranding muito legal para eles, Sim. muito importante, ser owner desse projeto. Não fui eu que fiz, né? A gente contratou uma consultoria muito importante. Afinal, 11 países, 40 e tantos escritórios, muitas culturas diferentes, cultura asiática, cultura chinesa, cultura indiana, onde uma cor, um número, um posicionamento, ele pode significar coisas ruins. Sim. A gente fez uma pesquisa com os funcionários do mundo nessa época. E os funcionários, tinha funcionário que respondia, eu sei sim, a empresa é chinesa e o dono, o senhor XYZ, ele é chinês. Nossa, cara. Que interessante.
nessa empresa eu tive a oportunidade de criar uma história muito, muito significativa na área de logística. Tanto é que depois dela, eu praticamente não consegui mais sair do segmento. Tá vendo só? É o que a gente estava falando antes do mosquitinho. Exatamente. Mosquitinho picou, já Eu era. escutava isso, Emerson, e eu fazia cara de tipo, ai, que saco, falando dessa piadinha de novo. Mas é real. Sim. É verdade. Sim. E não é só para quem trabalha especificamente com a logística, na operação ou no comercial e etc. Eu acho que em qualquer etapa do processo acaba acontecendo isso. Com certeza. Você estava falando em Asa Chip, seria até interessante alguém da Asa Shipping contar essa história pra gente aqui. Putz, né? Tem gente muito do bem lá que pode contar essa história. Legal. Bom. Quem sabe eu te ponho em contato ali com o CEO, Vambora. Quem sabe. Vambora. Ele é bem low profile, mas quem sabe ele topa. Com certeza, vai ser muito bom. Com certeza, você já despertou, no pessoal que está acompanhando a gente, quem está escutando aí, uma curiosidade. É verdade. Porque assim como eu tinha essa dúvida, assim como o funcionário lá da Europa ou de outros países tem, com certeza muita gente não sabia disso. É verdade. É. E eu acho que o mais especial dessa história, Emerson, 26 metros quadrados na General Câmara. Caramba! E de repente domina o mundo, assim. Eu tenho uma outra passagem interessante dessa empresa que existe a Intermodal, a maior feira da América Latina de logística, e existe a Transport Logistics, que é a maior feira do mundo de logística. Sim. Ela acontece bianualmente em Munique, na Alemanha, e no ano seguinte ela é itinerante. Sim. Ela acontece em vários países diferentes, enfim. 2018, eu fiquei sabendo que o presidente me chamou, o CEO me chamou e falou, olha, a gente vai abrir escritórios na Alemanha. Nossa, que legal, primeiro da Europa, a gente não tinha na Europa ainda, eu fiquei mega animada. Daí, falei, bom, existe essa feira, é na Europa, esse ano vai acontecer, né, no ano subsequente vai acontecer na Europa, em Munique, a gente podia estar lá, né? Ah, boa ideia, levanta os dados e tal, vamos ver. Levantamos tudo. Eu acho que este é o grande case da minha carreira até então, que foi fazer uma feira na Alemanha. Caramba! E assim, Emerson e pessoal que está assistindo, fazer essa feira não é só você ter os euros. Você tem que fazer uma aplicação. A gente fez uma aplicação mais de um ano antes. Eles precisam te aprovar. Eles definem o tamanho que você pode ter de stand, tamanho mínimo e tamanho máximo. Eles definem tudo e você escolhe. Até o local que você vai estar. Tudo. Eles definem, você pode ter este local num tamanho X. É isso. No máximo, num tamanho X. Então, eles podem decidir que você é daqueles pequenininhos que ficam num cantinho de 5 metros. Fim. Sim. É isso. Fizemos aplicação, super complexo, né? Preencher toda essa documentação. Não tinha IA, gente, na época, que ajudava com isso. Hoje seria muito mais fácil. E passamos na aplicação. Agora, vocês podem ter um stand até 300 metros quadrados. Uau! Daí, a empresa megalomaníaca decidiu ter 300 metros quadrados. Nossa! Na entrada do primeiro pavilhão. E essa empresa, a Asia Shipping, foi a primeira empresa latino-americana a participar dessa feira. Nunca nenhuma empresa latino-americana tinha participado. Caramba. Então, olha que marco extremamente especial. E fomos para lá com um stand com 300 metros quadrados. Cara, que impressionante. Foi para minha carreira, para as minhas entregas, foi algo que saiu totalmente da normalidade. Eu já tinha feito, Emerson, N feiras no Brasil, para um monte de segmento diferente, um monte de evento. Mas assim, fazer um evento na Europa, que você não tá vendo, que você não consegue, porque na Alemanha, são alemães falando inglês. Sim. Não é bom. Eu não sou tão fluente assim. Nossa, meu Deus, que incrível no inglês também. Então, era tudo para ser um desastre. Mas foi um sucesso absoluto. Eu imagino a logística por trás de tudo isso, né? Eu sempre falo isso, eu sou muito... É merecimento, mas eu sou muito abençoada. Eu decidi, né, por estratégia, que eu ia contratar todos os parceiros oficiais da feira. Porque daí não tinha tanto erro, né? A chance de dar ruim era menor. Sim. A empresa que montava o stand, que criava e construía os stands, tinha um funcionário brasileiro
que, por acaso, um primo dele tinha trabalhado na Asia Shipping de Curitiba. Nossa, cara. E daí ele ficou sabendo, Asia Shipping, conhece essa empresa, né? E me ligou e falou, olha, eu tô aqui. Eu sempre falo que ele é meu melhor amigo da Alemanha, até hoje. E ele me salvou, porque ele me ajudou a definir tudo. Porque eu tinha que definir, Emerson. Aqui no Brasil, você contrata intermodal. Você contrata uma empresa para fazer seu stand. E eles te apresentam os projetos de layout, de como vai ser aquele stand. Você aprova, paga e tá tudo certo. Na Alemanha, não. Você tem que definir quantos parafusos vão no seu stand. Você tem que conferir lá. Você está de acordo com 340 parafusos? Eu não sei se eu tô de acordo, né? Eu não tenho a menor ideia se eu preciso de 340 parafusos ou 370. Por mim, eu colocaria 1000 parafusos só pra ter certeza que não ia cair, né? E esse cara, que ele chama Martim me ajudou do começo, meio e fim. Que legal. Foi sensacional, uma história sensacional. Assim. E no final, foi bom para a Asia Shipping, a feira? Trouxe resultados? Sem calado, né? Tá vendo, né? Sem calado. Eu acho que ela não estava madura o suficiente para aproveitar o que podia ter aproveitado. Sim. Foi bom para visibilidade de marca? Excepcional. A minha parte, Dani, do marketing, era o quê? Um posicionamento de marca incrível. Isso aconteceu. Sim. Resultados? Acho que talvez não. Mas, Emerson, agora, tentando dar um pouquinho de desculpa para eles, hoje, as feiras não são para ter resultado financeiro. Sim. Eu sempre comento isso com os meus clientes, que eu dou consultoria. Até tem, mas é a longo prazo, né? Médio a longo prazo. Sim. Não é depois da feira. Até 2006, 2008, eu trabalhei numa indústria chamada CCE da Amazônia, que todo mundo conhece. Tem as piadas, né? Começou comprando errado, conserta, estraga. Mas eu quero deixar claro para todo mundo, para Emerson, para todo mundo aí, que eu trabalhei lá em 2003. Eu tenho um home theater até hoje funcionando. E ele funciona. E o meu marido não quer trocar ele por nada. Ou seja, não estraga, tá? Eles funcionam para sempre. Na realidade, é porque é o complexo de vira-lata do brasileiro, né? Exatamente. Porque era uma empresa brasileira, ninguém podia dizer que o produto era bom. Exatamente. E daí, eu fiz algumas feiras com eles quando eu trabalhei com eles. Naquela época, 2003, 2004, 2005, eu acredito que até 2006, que foi quando teve o boom da internet, até 2006, as feiras serviam para quê? Para fechar negócio. Então, era na feira que botava um pedido mesmo, que se assinava contrato. Depois, com a internet, com a globalização, isso não acontece mais. Sim. Ali é um momento do quê, pessoal? Relacionamento, network, conversar com as pessoas, conhecer os serviços, entrar nos estandes de todo mundo que você não conhece. Ir lá, perguntar o que eles fazem, entender, trazer aquela nova informação para dentro da sua própria empresa. Sim. Talvez naquele momento você não vai precisar daquilo, não vai usar. Mas você não sabe daqui a 1 mês, daqui a 6 meses. Se pode aparecer um projeto que você pode introduzir aquele assunto. Sim. Enfim, as feiras são feitas hoje para isso. Sim. Posicionamento de marca e relacionamento. Sim. O famoso network. Com certeza. E depois, como é que foi a tua carreira no pós-Asia Shipping? Pós-Asia Shipping. Foi um momento... Eu saí da Asia Shipping num momento delicado, que foi pandemia. Sim. A pandemia foi muito difícil para todo mundo, em todos os sentidos. E eu optei por me aplicar a vagas para empresas menores. Por quê? Eu estava me recuperando ainda de momentos difíceis da pandemia e etc. E eu fui trabalhar em outras empresas de logísticas menores. Sim. Eu trabalhei numa empresa que eu adoro esse tema, que é cabotagem. Opa! Eu trabalhei numa empresa... Hoje eu estava numa reunião falando sobre isso. Cara, cabotagem é o que há para mim. Quem não é de logística, pessoal, e sabe o que é cabotagem, daí tá numa roda de conversa com amigos e fala, você sabe o que é cabotagem? Opa! As pessoas não sabem, elas não fazem a menor ideia do o que significa cabotagem. Então, é sempre um tema muito interessante para iniciar uma conversa nova. Enfim, trabalhei numa empresa especialista em cabotagem, que eu tive a oportunidade de desenvolver a área de marketing, foi muito legal. Fiquei lá praticamente 1 ano, desenvolvi esse projeto. Depois eu fui para outras
acho que 2 empresas de logística. E tentei sair da logística. Daí tem o lance do bichinho, da picada, enfim. Em 2023, 22, eu voltei para um segmento que foi onde eu comecei a minha carreira. Minha carreira começou quando eu tinha 14 anos. É muito doido. Porque eu fiz colegial técnico na área de comunicação, na área de artes. Então, no 3º ano do colegial, que eu tinha 16 anos, eu tinha que fazer estágio. Então, eu comecei a atuar na minha área muito nova. Sim. E meu primeiro estágio, no meu primeiro estágio, eu fiquei lá 6 anos. Eu virei coordenadora da agência. Caramba! E a gente atendia o segmento de arquitetura. Então, é um segmento que eu gosto muito de arte, tem muito a ver comigo. E em 2022, eu tive a oportunidade de voltar para esse segmento. Mas daí não era o suficiente. Não tinha problema o suficiente, não tinha produtos diversos era o suficiente. Tranquilo, né? Era tranquilo demais. Casa-cor, requinte, luxo. O que a gente gosta hoje, Emerson? De container, bagunça, né? De terminal com container, de usar capacete. É isso que a gente gosta. E daí, final de 22, de uma forma muito natural, muito orgânica, eu saí desse escritório de arquitetura e virei consultora. E daí, a minha vida mudou. Que legal. Porque eu virei dona do meu próprio negócio, da minha própria vida, o que eu adoro. Eu aconselho todas as pessoas que puderem fazer isso, façam. Não tenham chefe, sejam seu próprio chefe. Você trabalha muito mais, você dorme muito menos, mas você consegue ser feliz também. Com certeza. E por essa minha trajetória na área de logística, e-commerce e etc., eu fiquei muito conhecida e talvez reconhecida no segmento. E várias empresas começaram a me buscar para prestar consultoria. E assim, Emerson, esses 2 anos eu tive tanto projeto legal que eu tenho tanto orgulho de contar sobre eles. E você pode falar sobre alguns deles? Posso! Opa. Nossa, se eu posso! Claro que eu posso. 2024 tem um projeto do coração, que foi um projeto de rebranding, que eu decidi tocar com um parceiro que estava morando na França. Então, nós dois, confusos e com o Fuso, a gente tocou esse projeto junto. E era uma empresa... essa é uma história muito boa, que na minha primeira reunião, eu comecei com uma consultoria de branding de 2 meses. Eu ia para a empresa para falar sobre marca, trazer cases de sucesso do mercado que não necessariamente eram de logística. Então, era para falar sobre isso. Para abrir, para expandir a mente dos sócios. Uma empresa consolidada, uma empresa que tinha, na época, 25 anos de mercado já. Eles são uma empresa com um foco muito especial em desembaraço aduaneiro da área de pharma e de healthcare. Eles são muito reconhecidos nesse segmento. Ganharam prêmios da Sindus Pharma durante 4 anos, então eles são muito posicionados. Então, na minha primeira reunião, um dos sócios, que era o mais velho da turma, virou, eu perguntei, e aí, o que vocês esperam da consultoria? O que vocês têm de expectativa? E ele falou, olha, Dani, com todo respeito, não quero ser indelicado, mas assim, não espero nada. Porque assim, eu nem sei direito o que eu tô fazendo aqui. A CEO, que é uma mulher, a CEO pediu, quer que a gente participe, eu vou participar, tudo bem, mas assim, pra mim não faz muito sentido, eu sou advogado, eu cuido de desembaraço, o marketing não faz o menor sentido pra mim. Eu falei, olha, obrigada, né? Começamos super bem, essa consultoria vai ser ótima. Primeira reunião. Cortamos para a 5ª reunião. 5ª reunião, semana de intermodal. Acabou a reunião, eu tô guardando as minhas coisas, tudo decorrendo muito bem, discorrendo muito bem durante essas reuniões semanais. Guardando as minhas coisas, eu falei, quem vai para intermodal essa semana? Não, a gente não vai não vamos. Mas por que vocês não vão? Ah, não vou lá ficar olhando para concorrente, não faz sentido. Eu falei, olha, quantos anos você não vai na intermodal? Daí ele contou nos dedos, assim, uns 15. Daí eu falei, por favor, me escuta. Tira uma tardezinha, 2 horinhas, e vamos se encontrar lá? Vamos dar uma voltinha? Porque assim, você vai conhecer um negócio que eu não sei se você tá preparado porque você vai ver. Ele falou, vou pensar. Ele ficou chocado com o que ele viu.
Não conhecia sobre Log Comics, levei no stand da Log Comics, que é, né, o boom da feira hoje. Carol Hickley esteve aqui. Carol Hickley, Ela esteve? aqui. Que legal, ela é uma querida. Inclusive, aniversário dela hoje. Um abraço, Carol. Ah, parabéns, Carol. A gente andou junto, Emerson, 15 minutos, Log Comics, nananã. Ele me parou no corredor, pegou no meu braço. Tipo, pra mim é muito marcante a cena. Pegou no meu braço e falou: obrigado por você ter me insistido pra eu vir. Eu estou embasbacado, porque isso é fala de tiozinho, né? Uhum. Estou embasbacado em tudo que eu tô vendo. Cortamos pra 7ª reunião. Olha, eu tava aqui pensando... Ele, tá? A mesma pessoa. Depois eu vou contar quem é. Mesma pessoa. Tava aqui pensando... A gente não pode continuar com o nome que a gente tem na empresa. A gente precisa mudar o nome da nossa empresa. Todo mundo olhou pra ele e falou: meu Deus, o que aconteceu com ele nessas reuniões? Meu Deus! E daí iniciamos um projeto de rebranding. A Unitrade, que é essa empresa, tornou-se Unia. Então, ela nasceu Unitrade. Ela legal. começou 2024 como Unitrade. Em novembro de 2024, a gente apresenta para o mercado a Unia. E foi um projeto, Emerson, tão especial. Foi uma gestação, realmente, foram 9 meses de projeto em sigilo. Ninguém do time sabia o que estava acontecendo. Caramba. Até no dia, a gente fez questão de fazer um lançamento para os funcionários, um lançamento para os clientes logo em seguida, né? Uma semana depois, teve festa de lançamento, teve brinde, teve site novo, teve vídeo manifesto, teve Felipe Folli. Para quem não ligava para o marketing. Exatamente! Teve Felipe Folli sendo meu parceiro que nisso. Legal. E a gente fez... nesse evento com os funcionários, houve uma brincadeira e uma piada muito engraçada que foi... A gente fez um anúncio, foi mega uou, eles nunca imaginaram que isso estava acontecendo. E eles me chamaram no canto e falaram: Dani, a gente precisa te falar a verdade. Você tá vindo aqui, você tá vindo na empresa há 9 meses. Você entrava naquela sala, tomava 18 cafés toda manhã, gargalhava o tempo inteiro com os diretores, e a gente não tava vendo acontecer nada. Você não tava fazendo nada. E a gente falava entre a gente: ela está enganando os diretores. Ela está aplicando um golpe neles. E eu falava... Daí eu falei pra eles, gente, pelo amor de Deus, como vocês têm essa concepção de quem vocês nem sabem o que está fazendo? Olha aí quanta coisa foi feita. E realmente, Emerson, é um projeto muito, muito especial. Eu tenho um carinho imenso por esse time, por essa diretoria, por essa nova marca, que eu sinto... É como se fosse um filho meu também, né? É um filho. É um filho. E a Unia... eu sempre cito isso, né? A Unitrade nunca teve um posicionamento de marca, mas a Unia é tudo que a Unitrade sempre foi e que ela nunca falou. Então, é só isso. Que legal. Foi só falar o que eles já eram. E talvez reposicionar um pouco o nome, porque como a Unitrade não é uma trading, haviam confusões em relação ao posicionamento do que eles faziam. E como existem as tradings nesse segmento, então eles precisavam repensar. Um dos motivos de repensar o nome foi por conta disso. Que legal, que história bacana. Muito bacana. Bom, legal. E depois da Unitrade, agora, Unia, o que veio? Mas calma, só um minuto, que antes de você contar essa história, a gente vai fazer uma pequena pausa só para apresentar as marcas dos nossos apoiadores e patrocinadores e a gente volta rapidinho, não sai daí não, tá? Até mais. A Kairos foi um sonho realizado quando eu e minha esposa resolvemos fundar a empresa no ano de 2011. Ele tinha o conhecimento na parte de caminhões, de transporte, e eu administrativo. Tinha recém-formado, eu fiz administração no Paraná. Com muita fé, coragem
e acreditamos no projeto. E hoje já estamos aqui há 13 anos. O meu forte mesmo é a parte financeira, mas a gente acaba acompanhando, né? Acompanha as compras de caminhões ou troca de veículos, manutenção. Transporte sempre esteve na minha família, tá? Na época do meu pai, quando eu era criança, meu pai sempre teve caminhão, transporte. Nós atuamos no transporte de containers, importação e exportação. Também atuamos com entregas dentro do território brasileiro, em carretas Sider e baú. Atuamos com serviço de terminais de containers, para stacking de containers cheios. Trabalhamos com armazenagem de cargas em geral. Estamos de volta, então, com Dani Santos, contando um pouquinho da sua trajetória e também dos seus projetos agora como consultora. Mas vamos lá, você falou do primeiro projeto, mas e os outros projetos? Ai, Emerson, eu sempre me acho bem merecedora e abençoada com os projetos e os clientes que chegam até mim. Porque um movimento muito interessante de toda essa nova trajetória é: não houve prospecção, eu não precisei fazer marketing. Acho que isso diz muito sobre como eu sou uma boa marqueteira, porque eu não precisei fazer marketing próprio. E um outro projeto muito especial do ano passado, inclusive 2 pessoas dessa empresa já estiveram aqui. É um projeto da Fractal. Pô, legal. Que são os lacres eletrônicos. Sim. Que é um projeto incrível, hiper inovador. Sim. Cheio de... Eu tenho certeza que vai criar uma história absurda para o nosso país, assim. Vai ser um negócio gigante. Eles chegaram até... É muito interessante porque um outro cliente meu é sócio deles também, o Hélio. O Hélio é dono da Cromo, de desembaraço aduaneiro, aqui de Santos. E ele é sócio, né? Ele tem uma participação na Fractal. Que não chamava Fractal, chamava iMonitor. Isso aí. Ele falou... Quando a Mary Ann veio aqui, era iMonitor. E quando o Zé Roberto veio, já era Fractal. Tem a ver com isso. E daí, o Hélio falou pra mim: Dani, eu tenho um outro projeto, nananã. Eles vão participar de um evento, eu precisava fazer um cartão de visita. Cota pra mim? Ele já era meu cliente. Eu falei: me manda o logo, nananã. Montei o cartão de visita, mandei rodar, mandei pra ele. Quanto não é nada. Hélio, tá tudo certo. Dani, agora a gente vai participar de um evento. Eu nem lembro, era em outro estado, talvez. A gente vai ter um standzinho, eu precisava de um adesivo pra pôr no stand. Eu falei: já tenho a arte do cartão, vou explodir no stand, né, nesse adesivo e tá tudo certo. Quanto é? Também não é nada. Obviamente, foi uma estratégia, mas inconsciente. Quando eles foram buscar alguma pessoa, alguma empresa para tocar o projeto deles, eles me buscaram primeiro. Muito legal. Obrigada, Marianne. Muito obrigada, José Roberto de Mesquita. E nasceu um projeto novo de branding, que era mudar a marca iMonitor, porque ela não era passível de registro, existiam algumas complicatórias nesse nome. Sim. Então, vamos começar um projeto. Começamos um projeto novo de rebranding, também hiper especial. Num brainstorm, numa sala de reunião, a Mary Ann surgiu com a possibilidade do nome Fractal. Na hora, mandei um WhatsApp pro meu parceiro que cuida de marcas e patentes para mim, que chama Osvaldo. Osvaldo é sensacional. Quem precisar de marcas e patentes... Osvaldo. Osvaldo da Focus. Esse é o nome da empresa dele. Osvaldo, na hora, pesquisou. E assim, Emerson, eram umas 8 horas da noite, quase. Na hora, ele pesquisou e falou... A gente tinha sugerido outros nomes, não estavam passíveis de registro. Esse tá. Opa, temos nome. Daí, chamei Eric de novo. Eric é esse meu parceiro que estava na França, que fez o projeto da Unia. E fomos fazer o projeto da Fractal. E daí, nasceu um projeto também hiper inovativo, com cores fortes, com uma presença absurda. E assim, para mim é um projeto que tem tudo para crescer de um jeito absurdo. Vai tomar conta do Brasil e do mundo assim, assim. Sim. E 2025, que é o ano que estamos, esses 2 grandes projetos foram 2024. Ano de 2025. Comecei o ano extremamente alucinada, porque eu tinha 3 clientes expositores na Intermodal. Caramba! E mais 5 clientes visitantes. 2024, eu tinha ido com uns
7, 8 clientes visitantes. Ninguém estava expondo. Aham. E esse ano eu tinha 3 clientes expositores. Assim, talvez vocês que são da logística e do Comex não entendam o tamanho disso. Mas para uma consultora, para uma empresa, bebê ainda, na época praticamente 1 ano de vida, eu ter 3 clientes expondo na maior feira do segmento que eles atuam, é um marco, assim, inenarrável. Aham. E a feira foi extremamente especial. Para quem esteve, sabe do que eu tô falando. Para quem não esteve, perdeu. Porque foi realmente a feira das feiras, na minha opinião. Talvez pelo meu olhar de ter os 3 expositores, né? E assim, eu tava te falando isso antes, Emerson. Para mim é muito especial esse ecossistema que eu venho criando. Como eu atendo várias empresas do segmento, mas que têm atuações diferentes, elas se conversam. Elas conseguem trocar network, elas conseguem trocar negócios. Então, um determinado momento da feira, estavam praticamente todos os meus clientes numa roda, conversando de negócios. Caramba. Isso é muito sensacional. satisfatório. Sensacional. E 1 mês depois da feira, nasce mais um projeto de rebranding. Que eu fiquei boa disso, viu? Eu e o Eric ficamos bons disso. Eric aí não estava mais na França, estava no Japão. Tínhamos um fuso de 12 horas. Durante 2 meses eu trabalhei os dias e as noites. Caramba. Tiveram noites que eu dormi 2 horas por noite, assim, por dia, enfim, sei lá que horas que eu dormia, mas eram 2 horas de dormida. E nasce a Kenco. Kenco é filha da Crageia. Crageia, terminal alfandegado em Suzano. Kenco é a filha da Crageia, comprometida com o futuro, que essa é uma das falas dela. Kenco, de ponta a ponta na temperatura certa. E a Kenco é a unidade de negócio de farma da Crageia. E daí nasce Kenco em maio. Então, abril foi a feira. Maio nasce a Kenco também. Projeto relâmpago de branding. Evento de lançamento, brindes. E assim, Emerson, para uma empresa que tem 48 anos, o Crageia tem 48 anos, recinto alfandegado, nunca fez marketing. Caramba. Tem o logo deles desde sempre, o nome deles que, com todo amor, respeito e carinho, Crageia Farma não era uma opção. Não dá para chamar Crageia Farma, desculpa. E nasce Kenco. E Kenko significa saúde em japonês. Pô, que legal. A família do Crageia, o presidente e a sua família, eles são japoneses. Eu acho que 90% das pessoas que trabalham lá também são japoneses, são orientais. Então, a Kenko veio para consolidar toda essa história deles, trazer tudo que é de especial e de bom dessa cultura oriental e japonesa para uma unidade de negócio que fala de processos muito claros, de posicionamento muito limpo em todos os sentidos. E é um projeto muito, muito, muito especial desse ano. Cara, que legal. A gente vê, nós que somos da área técnica, logística, como você mesmo falou, a gente está correndo de um lado para o outro aí, a gente não tem ideia do que tem por trás de uma logomarca, de um nome, né? O que significa. Exatamente. Quais são as etapas desse processo. Você precisa ter certeza que aquilo está disponível para registro. Porque nunca você pode ter uma marca. Eu tenho certeza que a Kenco vai ser uma grande marca. Ela nasce filha do Crageia, que é uma grande marca, né? Uma grande empresa. Não dá para você ter uma empresa que você não pode ser passível de registro. Você não pode criar um logotipo que seja parecido com o logotipo de alguém, porque isso o NPI vai derrubar e você não vai conseguir registrar essa marca. Eu já passei por isso em uma empresa que eu trabalhei. Não vou citar o nome, mas essa empresa tinha um logotipo, nunca fez registro dele. Quando eu entrei na empresa, eu falei, bom, etapa 0, registrar a marca. Vocês têm a empresa há 17 anos, nunca registraram, mas faremos isso agora. Tudo bem? Tudo bem. Mandei para o Oswaldo, da Focus. Ele fez a pesquisa, né? E ele falou, olha, Dani, eu não sei se essa marca vai passar. Porque a imagem da marca, não o nome da empresa, mas a imagem da marca remete a outras marcas. Eu falei, olha, vamos tentar, Oswaldo. Ele mandou. 2 meses depois, eu recebi eu não vou saber, mas talvez uma notificação, enfim, um documento de fora do país, porque é uma empresa global, que parece essa marca,
depois a gente conta qual é, no off, mandou uma notificação falando que a empresa era parasita por estar se apropriando da imagem dela. Nossa. Era este termo que estava escrito, parasita. Eu fiquei chocada e guardei para sempre esse documento. Falar, nossa, um dia eu recebi uma notificação dessa. Os cases de insucesso, né? Sim. Caramba. Então é muito sério. Hoje, construir uma marca, todo mundo vai lá, abre um Instagram. Só Não, abrir hoje- um Instagram... Hoje usa o IA, quero criar uma logomarca assim, assada, e pega aquilo ali e já começa a utilizar, né? Exatamente. É. E assim, as pessoas acham que abrir um Instagram, você garantiu que aquela marca é tua. Não. Não. Abrir Instagram, você garantiu que aquele nome de bio de Instagram, daquele perfil, é seu. Sim. Mas não a sua marca. Como, por exemplo, eu uso isso na minha consultoria, a empresa Gol. Quando ela mudou, quando surgiu a Gol, não existia www.gol.com.br para ela comprar de domínio. Tanto é que ela chama Voigol. Aham. Então, às vezes, isso também eu falo para os consultados, que às vezes porque o domínio de site não está disponível, não significa que não é uma marca boa para você ter. Aham. A Fractal, por exemplo, não tinha só fractal.com, porque alguém já comprou em algum lugar do mundo, não Sim. necessariamente no Brasil. Então, a gente colocou fractal-security.com, porque é sobre segurança que a Aham. Fractal fala. Sim. A Unia, só Unia não estava disponível. Compramos uniabr.com. A Kenko, a gente não comprou porque a gente usou o domínio da Crageia. Então, é crageia.com.br/Kenko. Porque a Kenko, diferente dessas outras marcas que eu contei para vocês de projeto, ela nasce de uma grande marca. Ela é uma vertical dessa grande marca. Ela não é uma marca nova, né? Ela não é uma empresa nova, totalmente apartada. Ela é só uma unidade de negócio dentro do Crageia. E daí o que é interessante, né, Emerson? O presidente do Crageia topou fazer tudo e etc. Mesmo ele nunca tendo feito nada disso pro Crageia. Ele topou fazer pra Kenko. Mas daí começa aquele movimento interno da empresa, né? Óbvio. E agora o Crageia? Ah, Dani, cota pra mim um site novo. Vamos tentar fazer tal coisa. O que você acha disso? É. Então, gera um movimento interno pra empresa que modifica de ponta a ponta. Sim. Isso é muito, muito legal. Pô, Como sim. você trouxe da experiência da empresa Sim, que você Com certeza, atua. com certeza, é isso mesmo. Agora, só voltando um pouco, né? Todos que acho que a grande maioria do pessoal que está acompanhando já foi na Intermodal, então conhece a Intermodal, uma feira gigante, né? Com muitos expositores, mas eu queria saber como funciona em detalhes para você expor lá na Intermodal. O que você precisa fazer para expor? É mais ou menos como você fez lá na Alemanha? Mais ou menos. Você precisa ter dinheiro, bastante. Bastante. Imaginei. Começa daí, verba, budget. É. Você precisa ter querer muito estar lá, É. porque você precisa pagar por isso, porque é tudo pago, tudo separado. Então, você compra chão, é só o chão. Sim. Daí, você contrata a empresa que faz o stand. Tem um momento aí do mundo, Emerson, muito interessante. Triste e interessante, tá? Na pandemia, muitas pessoas que trabalhavam com construção de estandes ou faleceram de Covid, ou elas tiveram que mudar de profissão. Por quê? Porque não estava acontecendo Não tinha feira. nada. Uhum. Então, eles não podiam morrer de fome, eles tiveram que trabalhar de outra coisa. E muitos desses não voltaram para esse segmento. Então, 2022, vamos supor que lá em 19, que foi quando aconteceram as feiras, né? Final de 19 e começo de 20, custava-se R$600 a construção do metro quadrado. Uhum. Que é mais ou menos esse cálculo. Em 2022, já estava em R$1.200 a construção. Porque eles não tinham mão de obra, eles não tinham material disponível, não tinham um monte de coisa. Se eu não me engano, eu tenho quase certeza dessa informação, a Intermodal de 22 foi a primeira feira da volta das feiras. Uhum. Eu nunca vou esquecer a sensação de estar dentro do pavilhão, que era de felicidade. As pessoas que estavam lá durante a montagem, que são 4 ou 5 dias de montagem, gente, vocês não Sim. têm ideia de como é. É pó, é serragem, é sujeira, é o caos. É. As pessoas trabalhavam felizes.
Era uma energia de gente que estava viva, de um jeito, assim, emocionante. Foi realmente muito emocionante passar por aquela feira. Imagino. Assim como todo segmento, né? O pessoal estava retomando a vida, né? Retomando a vida. Eu me lembro, se eu não me engano, foi no 3º dia de Intermodal, ou no 2º à tarde, o prefeito na época, o governador, não sei, ele liberou o uso da máscara. E eu não sei se você estava na feira. Cara, as pessoas começaram a gritar, jogar a máscara pra cima e gritar, porque não precisava mais usar a máscara. Foi um negócio muito, muito legal. Todo mundo saiu com Covid da feira? Saiu, né? Óbvio. Todo mundo convidado depois, mas todo mundo tirou a máscara ali, naquele momento. O prefeito, ou o governador, eu não me lembro, ele liberou, tá liberado. E daí, voltando à sua pergunta, você contrata a empresa que faz a construção, você contrata a empresa que faz a decoração, você contrata se vai fazer adesivação ou não, se vai pôr LED ou não. Tem muitas decisões para serem tomadas. Catering, que é o buffet. Garçom, garçonete, hostess, se você quer ter hostess. Material digital para ter nisso. Se você vai ter TV, o que vai estar passando nessa TV? Se você vai ter um telão de LED, o que vai ter nesse telão de LED? Caramba. Brinde. Porque as pessoas vão lá te visitar e vão embora de mão abanando. Você contrata o coletor de dados. Tudo isso é dinheiro. E tudo isso é muito dinheiro. E daí, vou dar aqui uma dica e fazer um jabá para uma pessoa, para uma empresa, não é uma pessoa. Este ano, eu comentei com você que eu fui com 3 expositores. Um deles é a Zanini Seguros, que eles foram solo, num stand só deles. Eles fizeram todas essas contratações sozinhos. Sim. E os meus 2 outros clientes que foram é a Fractal e a Unia. Os 2 para posicionamento de marca de mercado e etc. Fazia muito sentido para eles estarem na feira. Eles ainda não tinham estrutura, talvez, financeira e de recursos e de staff para estar num stand sozinho. Porque também tem isso, né, Emerson? É muito triste quando você vai para uma feira e as pessoas têm um stand e não tem ninguém lá dentro. Eu fico triste. Eu vou até nesse stand só pra falar com as pessoas. Porque eu sou comunicadora, né, gente? Eu vou ajudar os amigos. E daí a gente não sabia como isso ia funcionar para essas marcas novas. A Unia já tem 26 anos de mercado. Eu acho que não sofreria por isso. Mas a Fractal era muito nova no mercado. Sim. A iMonitor eu acho que existia há 5, 6 anos, mas sem uma movimentação importante. E ela tinha nascido... A Fractal nasceu em setembro. Ela era realmente um bebê. Nem andava ainda. E daí a gente foi para um stand compartilhado. Imagine um coworking, só que de marcas que não se conflitavam. Sim. E que elas se complementavam. Esse stand é o stand da Renata Palmeira, que é o Reconecta. Não sei se você conhece ela. Não. Ela é uma mulher incrível. Ela trabalhou anos no segmento de logística. Passou por tudo que vocês todos passam. E na pandemia ela decidiu aproveitar todo esse network que ela criou durante a vida e fazer esse projeto que chama Reconecta. Ela realmente faz isso. A Renata conecta as pessoas e as empresas para a geração de negócios. Sim. E daí ela fez um stand e convidou essas marcas a pagarem as suas cotas e estarem no stand. Caramba. E assim, Emerson, foi um sucesso. O nosso stand não ficava vazio nunca. Foi um dos stands mais bombados da feira. Acontecia DJ, tinha humanoide andando pela feira com as marcas dos clientes, tinha um monte de movimentação, acontecia coisa o tempo inteiro durante os 3 dias. E daí os meus clientes tiveram o benefício de não precisar contratar todas essas coisas separadas e contratar num lugar só tudo. Legal. E receber esse pacote. E é por isso também que eu, como consultora, consegui ter 3 clientes expositores. Entendi. Porque senão fica quase inviável, praticamente uma pessoa só fazer tudo isso. Não, eu vejo lá, a gente vê muito lá na Intermodal, aqueles balcões onde tá lá muitos indianos, né? Que eles só tem a mesinha, a cadeira ali para poder receber as pessoas, tentando te pegar no naqueles grupos de network, Sim. né? Exatamente. Esse stand que a gente participou, que é do Reconecta, é um pouco diferente. Não é nesse formato, Sim. é um formato diferente. Eu estive lá nesse stand, sim. A gente deve ter se visto, então. Com certeza. Muito legal. Show de bola. Muito legal a nossa conversa. E agora eu vou só mudar um pouquinho. Eu queria que você me contasse alguma história engraçada da tua carreira profissional.
Ou alguma história relevante? Eu tenho uma história muito boa, Ah. que é... Eu conheço muitas pessoas. Uhum. Durante a pandemia, a gente não podia sair de casa, não podia ir comer hambúrguer. Uhum. Um dia, quando as coisas ficaram um pouquinho melhores, eu fui até o shopping de máscara, e entrei para comer um hambúrguer no Madeiro. Uhum. Vamos contar as marcas. Entrei no Madeiro, pedi o meu X-salada de sempre, que fazia muito tempo que eu não comia, talvez 2 anos. Caramba. A hora que chega o X-salada, eu pedi para eles trazerem um ketchup, porque o ketchup do Madeiro É diferente. é muito ruim. É mesmo? Tu não Na gosta? minha opinião, é uma receita do Dansky, do Aham. senhor Dansky, que é ruim. Não gosto, não me acho uma apetece. delícia. Então a gente discorda no ketchup. E na realidade ele começou com um fabricante, ele tinha receita, era um fabricante, que era lá do sul, depois ele Que mudou. é a Hemmer. Era a Hemmer, agora é Cepera. Tá. Mas a gente Mas tá a falando da receita é a mesma. época da Hemmer. Da ainda. Hemmer, aham. Só uma história engraçada, um dia eu estava em Balneário Camboriú, estava num bar, Uhum. aí tô lá tomando meu chopp, aí chega um amigo meu, conversando, aí ele, eu gostaria de te apresentar esse senhor aqui. Ah, prazer, ele tem uma empresinha aí que faz ketchup, esses negócios assim, tal. É seu Hemmer, já ouviu falar? Eu conheci ele num barzinho. Cê um senhor, jura? muito velhinho. Mas Que mas pode continuar. demais! Ele não devia fazer o ketchup do Dansky, na minha opinião. E daí, eu virei, como eu sempre fazia antes da pandemia, moço, pro garçom, você me traz o ketchup Heinz? Senhora, não temos mais Heinz. Cara, fiquei muito decepcionada. Eu fiquei muito chateada, porque eu precisava do ketchup naquele hambúrguer. É, E eu não conseguia comer o outro ketchup. é. E eu falei, moço, mas quando que vocês... Não, senhora, na pandemia a gente deixou de usar, nananã, já faz anos que a gente não tem mais... Fazia anos que eu não ia mais no Madeiro. É. E daí eu comi o hambúrguer e eu fiquei muito chateada mesmo, assim, como cliente, tá? É. Experiência zero. É. Fui pra minha casa, chateada. Acordei no dia seguinte, chateado. E falei... Peguei o celular e falei, vou mandar uma mensagem pro senhor Dansky. Abri o WhatsApp. Eu tinha o WhatsApp do senhor Dansky. Daí eu escrevi uma super mensagem do quanto eu estava decepcionada. Que com todo respeito... Inclusive, depois eu dou pra vocês o print pra vocês colocarem na edição. É. Com todo respeito, a receita dele era ruim. E eu estava chateada. E beleza, deixei o celular. No outro dia, era carnaval. 8h30 da manhã, ele me respondeu o WhatsApp. Eu não acredito. Emerson, eu fiquei com uma vergonha alheia de mim mesma. Tipo, meu, como você é louco. Olha o que você fez. E ele foi um gentleman. É. Ele respondeu pedindo desculpas. Eu não Explicando acredito. explicando que durante a pandemia eles perceberam que o Heinz tinha pouca saída. É. E estavam estragando os ketchups. E eles não gostam de perder alimento e etc. Com toda a razão, ele tem toda a razão. Sim. Mas que, para que eu ficasse bem, era para eu escolher o restaurante que eu quisesse de São Paulo, de qualquer estado que eu estivesse. Eu estava em São Paulo. Que ele ia mandar uma caixa de sachês do Heinz para me atender todas as vezes que eu fosse lá. Eu não acredito. Ele não é um cara Sensacional. incrível. Sensacional. Sensacional. Você respondeu o WhatsApp dele, Emerson? Não, Não porque eu respondeu. tive muita vergonha. Eu nunca tenho vergonha. Eu sou uma pessoa sem vergonha, literalmente. Sem calado, sem vergonha, é isso. Mas eu tive vergonha. Caramba. Mas eu conto essa história pra todo mundo porque é boa. Muito legal, cara. Tem a ver com marketing? Sensacional. Tem, porque é uma grandíssima marca. Grandíssimas marcas se pautam em Sim. grandíssimos administradores, em grandíssimos gestores e grandíssimas pessoas. Porque ele só foi hiper-humano Sim. de ter o cuidado e a atenção. Ele ainda me pediu desculpas de não ter respondido antes a minha mensagem. Caramba. Genial. Não, e eu acho sensacional a forma como ele trabalha com os alimentos, que são todos alimentos frescos, de produtores selecionados e familiares, né? E, se eu não me engano, todos os funcionários que entram, eles vão para Curitiba,
que é de lá, o Madeiro, Sim. para fazer treinamento lá, conhecer a fábrica. Então, um garçom, uma pessoa da cozinha, todo mundo passa por todo esse processo justamente para entender a cultura dessa empresa. Muito legal. E, pensando em marketing é muito abrangente, né? Na área de marketing existem 1 milhão de outras, o leque é gigante. Sim. A gente tem eventos, a gente tem comunicação interna, a gente tem endomarketing, a gente tem divulgação, a gente tem rede social, a gente tem um monte de coisas. E você olhar ele como marca, olhar para o cuidado da cultura daquela marca, eu acho excepcional. Pô, muito bom. Sensacional. História boa, viu? Muito bom, excelente. Adorei. E aproveitando já, né, vou pegar o embalo que você falou de pessoas, aproveita o momento para fazer homenagens para pessoas que foram importantes para você na sua carreira. Nossa, eu tenho tanta gente importante. Mas... Já começa pedindo desculpa para quem você esquecer de mencionar, gente, claro. tem um monte de gente que não vou falar, tá? Mas eu acho que uma das grandes pessoas da minha carreira foi quem me deu a primeira oportunidade. Porque eu acho que a maior parte do jovem precisa disso. Da Sim. primeira oportunidade e ela ser consistente. Então, eu trabalhei numa agência, ela não existe mais, mas eu tenho contato até hoje com os donos. Ela chamava Arte Companhia. Uhum. Eu só mandei o meu currículo porque o logotipo era bonitinho. Tinha um compasso, talvez os jovens nem saibam que é um compasso. Eu não sei se usa compasso mais na escola. Mas o A era feito com um compasso, era a coisa mais fofinha. E lá trabalhavam 3 pessoas, 3 moleques que, nas horas vagas sem job, a gente jogava bola de papel higiênico molhado pela janela. Era hiper divertido trabalhar lá. E eu tive a oportunidade de aprender e de construir, eu acho que o caráter, o legado e etc., eu construí lá. Sim. Então, foi com o Rodrigo Torres, com o Leandro Sintra e com o Tadeu Vaz. Tadeu era ele que... Os donos eram o Leandro e o Rodrigo, e o Tadeu trabalhava para eles. Eu era estagiária do Tadeu. Tadeu era incansável de pedir para que eu fizesse as coisas o mais bem feita possível. Então, ele me ensinou a recortar imagem, e eram 999 imagens. Ele me ensinou a fazer layout, 999 layouts. Então, ele me treinou. Ele realmente me treinou. E eu acho que hoje eu busco tanta excelência no que eu faço por causa desse início. Que legal. Eu acho que essa foi uma das grandes oportunidades da minha vida. Muito bom. Excelente. Que bom você lembrar disso, né? Muito bom. E agora a gente vai para um outro quadro que a gente chama Papo de Convés. O convidado indica um livro e depois a gente coloca um link para que ele possa ter acesso e poder comprar esse livro através do nosso parceiro da Amazon. Ah, que legal. E você teria algum livro bacana para indicar? Eu tenho. Eu poderia indicar livros de marketing? Poderia. Uhum. Mas eu não sou dessas. Assim, na verdade, eu sou uma das pessoas mais transparentes que você possa conhecer na vida. Eu leio pouco. Eu leio poucos livros porque eu acho que eu não fui doutrinada para leitura na infância. Eu leio o que eu preciso, o que eu gosto, enfim. Mas eu vou indicar um livro muito especial, que tem um cunho diferente. Ele não é de logística, ele não é de marketing, mas ele é de tecnologia. Mas a primeira parte dele é muito especial, porque ele conta a história do meu irmão. Meu irmão, esse ano, ele publicou um livro. Eu acho que é o primeiro da família que publica um livro. Chama CEO Codex. Ele criou... Meu irmão é um cara hiper autodidata. Ele é um cara incrível de tecnologia. Ele é CIO de empresas, enfim, da área de tecnologia. E ele escreveu um framework que, enfim... A gente talvez não saiba muito bem o que é isso, mas é um método de trabalho dentro da tecnologia. Sim. E eu acho que é um negócio que vai crescer absurdamente, que vai virar algo gigante. Do mesmo jeito que existe PMI, PMO, que existem esses métodos que as pessoas se certificam para isso, ele criou o CIO Codex. Legal. E este é o livro que eu vou indicar, que chama CIO Codex. É do meu irmão, Arthur De Santis. E ele está na Amazon. E fui eu que fiz a capa, inclusive. Ah, que legal. Muito bom. Muito bom. Obrigado pela dica. Então,
Se você está interessado em ler esse livro, conhecer esse livro com essa propaganda que ela fez, é só acessar o QR Code que está aí na tela e você já vai direto para o livro e ainda com super desconto sem calado. Excelente dica. Obrigada. Tá? Agora, queria agradecer. Sensacional, você é muito simpática, muito carismática, né? E fiquei muito feliz de você ter vindo, ter aceito o convite. Difícil vir de São Paulo para cá, ter ficado até tarde aqui com a gente. Muito obrigado. Obrigada a você, Emerson, de verdade. Acho que é um projeto sensacional. E agora, gente, vocês vão ter que escutar todos os meus clientes aqui. Lidem com isso. Será uma honra recebê-los. Obrigada. Tá. Mas antes da gente finalizar, tem um último quadro. Tá cheio de quadros aqui, gostou, né? E esse é surpresa. Esse é A Deriva. Né, eu vou falar algumas coisas e você vai dissertar sobre o que você quiser. Tipo um bate-bola, só que não é rápido. Você pode falar o tempo que você quiser. Vamos lá, então, para a primeira pergunta. Bom, você comentou que no início da tua carreira você teve oportunidade, né? E você citou que isso foi muito importante, tanto que você lembrou na homenagem. E hoje você procura também dar oportunidade para as pessoas? Olha, Emerson, eu faço de tudo que eu posso por isso, mas normalmente as áreas de marketing das empresas, elas são pequenas, né? Então você tem pouco braço para dar oportunidade. Às vezes você precisa ter alguém já mais sênior trabalhando com você e etc. Mas todas as vezes que eu pude trazer pessoas para que eu tivesse esse mesmo lugar de fala que o Tadeu teve na minha vida, que o Rodrigo e o Leandro tiveram na minha vida, eu faço de tudo para fazer isso. Eu tento ter um cuidado, um carinho, tentar ensinar o máximo que eu posso para essas pessoas. Sim. De uma forma leve, de uma forma profissional ao mesmo tempo, Sim. mas de uma forma leve como eu sou, de um jeito amiga de ser. Ah, legal. Agora, deixa eu fazer uma perguntinha que vai fazer você pensar um pouquinho. Você falou que você criou novas marcas, branding, né? Branding. Você diz. Na vida, assim, no que você vê, o que você gostaria de recriar? Recriar. Nossa, o tempo inteiro, né? Porque quem tem esse olhar, o tempo inteiro você vê o nome da empresa e fala, nome ruim. Ou você vê um logo e você fala, logo ruim. Eu estive numa feira, agora há pouco, eu não vou lembrar o nome da empresa, eu acho que eu nem poderia, né, falar o nome da empresa, então deixa eu pensar uma outra. Vou deixar aqui uma resposta intrigante. Perfeito. Crageia. Crageia é algo que eu gostaria de mudar. Que passa pra você, Crageia? Sem calado, hein? Não sei. Não te passa nada? Eu não imagino que seja o que realmente é. Nunca, né? Não, acho que não. Com certeza, pelo menos isso. Pra mim, de passa fato, um negócio não. meio de craca, assim, sabe? Tipo, não é uma coisa... Não passa Pode ser. uma sensação boa, algo bom. Sim. Passar é mais craca, assim. Craca não é bom. Mas tudo bem. Agora, uma outra pergunta. Aqui nos bastidores, você comentou que na tua carreira você não comentou isso durante o episódio, mas você comentou que você passou um momento difícil, que você teve burnout, né? Isso. E o que você gostaria de dizer a respeito disso para as pessoas que estão acompanhando a gente? Olha, Emerson, acho que o recado principal, em 2019 eu tive um burnout. Eu só percebi que eu estava em burnout porque é muito silencioso. Você não percebe. Sim. Você só percebe quando já extrapolou todos os limites que poderiam existir. Você só percebe quando transbordou. Então, eu também não percebi quando transbordou. Eu só parei para olhar para isso quando as pessoas muito próximas do meu trabalho, principalmente e o meu marido, eles me falaram, tem alguma coisa errada. Você não está normal. Então, aí eu fui em busca. E isso é muito interessante, porque a minha primeira ação, eu fui um neurologista, porque uma das principais coisas que me afetou foi na fala. Eu estava falando embolado. Eu trabalhava nessa época na multinacional, eu tinha que me comunicar em 3 idiomas e eu não conseguia falar mais nem português. Caramba. Eu conversava com meu marido e ele não entendia o que eu falava. Então, a minha fala estava comprometida. Então, eu pensei, vou num neurologista. Eu fui em um,
Eu fui em 2, eu fui em 3, eu fui em 4. O 5º neurologista, depois de eu fazer exames e tomografias e ressonâncias magnéticas do cérebro, isso é real. Em todos eles que eu ia, eu falava, eu tenho um tumor no cérebro. Caramba. Eu tinha certeza que eu tinha um tumor. E eu tava bem resolvida com isso, porque era muito simples pra mim. Eu ia ter que fazer, talvez, cirurgia, quimioterapia, né? Eu não sabia, mas ia sair. E o 5º falou, olha, eu não posso fazer mais exame em você. E não é tumor. Tenha certeza. Tumor não estamos tendo, tá tudo bem sobre tumor, mas vá a um psiquiatra. E daí, o 6º passo foi o psiquiatra, que depois de algumas consultas falou, olha, síndrome de burnout. Talvez, Daniele, que é Dani de Daniele. Talvez, Daniele, se fosse tumor, seria mais simples para você conseguir ter um tratamento. Caramba. O tratamento de burnout não é tão simples. Então, daí vieram 2 anos e meio de tratamento, medicamento, terapia, apoios, rede de apoio absurda. E hoje estou aqui. Muito bem, obrigada. Que bom. Graças a Então, Deus. pessoal, Que bom. notem os sinais, escutem, tenham uma escutativa das pessoas próximas, de quem ama vocês. Porque essas pessoas vão te dar o feedback que você precisa, se tá tudo bem ou não. Inclusive, quando você falou com o Dursky, você foi nesse período. Eu acho, olhando aqui, gente, eu peguei o celular pra provar pra galera sobre a mensagem do Dursky e a resposta dele. Certeza que eu estava burnoutada nessa época. Senão, não mandaria essa mensagem. E até em cima disso, eu vou fazer a última pergunta. Enfim, se você pudesse hoje responder esta mensagem, o que você escreveria? Dursky, me desculpa! Muito bom. Obrigada. E com essa resposta, encerramos mais um episódio de Sem Calado. Muito obrigado a vocês por estarem conosco. Toda quinta-feira, 19 horas. Curtam, compartilhem com os amigos. Um episódio sensacional como esse, uma pessoa maravilhosa como essa. Obrigado por vocês estarem com a gente. Até mais. Muito Muito bom. bom.